Ei, líder, você tem ou já teve um liderado arrogante? Sabe aquele que a gente sabe que é arrogante? Nesse vídeo eu vou te dar 5 motivos para você demitir o liderado arrogante. Já dá o like na confiança de líder para líder porque você vai gostar. São dicas práticas de quem lidera há muito tempo. Meu nome é Lucas Pérez, eu sou pai e marido, lidero há mais de 16 anos, tendo sido o principal executivo do maior laboratório veterinário da América Latina, e hoje eu sou empresário, na verdade desde 2012, no ramo de logística de material biológico. Legal? Pessoal, quais são os 5 motivos aqui que eu listei para poder dar uma organizada na ideia? Lembrando, antes de mais nada, que liderar é construir uma equipe com uma cultura forte e que o grande ponto está exatamente aqui, porque o funcionário arrogante ele pode prejudicar muito o ambiente de trabalho e a produtividade da equipe. Por isso que eu estava refletindo de algumas coisas que são importantes, e às vezes o líder fica um pouco angustiado se está sendo justo, se está sendo injusto, se é isso mesmo, se ele mantém, se ele dá mais chance. Por isso que eu quis dar uma organizada aqui na ideia, para vocês terem a certeza quando tomarem a decisão de que realmente estão fazendo a coisa certa e terem a certeza do motivo disso, por que é a coisa certa a ser feita. Tá? Então, as 5 razões pelas quais você deve considerar demitir um funcionário com comportamento sistematicamente arrogante. Tá? Primeiro ponto, prejudica a cultura da empresa. Então, pessoal, a arrogância ela contamina o ambiente de trabalho. Esse tipo de atitude ele pode minar a cultura de respeito e colaboração que a liderança que você, líder, luta tanto para construir. Então, aquele time coeso, com uma cultura forte, cultura baseada nas filosofias e princípios que você definiu para o time, tudo isso se perde com o liderado arrogante. Então, por isso que um dos principais pontos é esse. Ele vai aos poucos, gradativamente, corroendo aquela cultura que você está tentando implementar. Segundo motivo, afasta talentos. Tá? Pessoas arrogantes, elas menosprezam os colegas, e isso pode levar outros funcionários e até bons funcionários a se sentirem desmotivados, a não terem ânimo, acordarem segunda-feira desanimados para ir trabalhar. E isso é muito ruim porque você perde as estrelas da casa, os melhores do seu time. O arrogante ele tende a se colocar acima dos outros. E o grande problema disso é que enfraquece o espírito de equipe, porque todos ficam muito receosos em contribuir ou em opinar. Você gera uma certa trava geral. Então é muito ruim esse ambiente de trabalho que às vezes uma pessoa em um grupo de 10 consegue criar um ambiente totalmente tóxico e disfuncional, e isso pode causar um impacto muito grande nas pessoas do seu time que realmente merecem estar ali e merecem fazer acontecer. Terceiro ponto, dificulta o desenvolvimento. Por que dificulta? Porque aquele cara arrogante, aquela mulher, aquele homem arrogante, raramente absorve feedback. Porque no fim das contas, a sua autoimagem, ela é muito diferente da realidade. Então, quem acha que já sabe de tudo, a pessoa se fecha naturalmente para aprender coisa nova e evoluir. Por isso que acaba que aquela pessoa que ela não vai bem, que é o pior tipo de liderado, aquela pessoa que não vai bem, não tem a noção de que não está indo bem, e você não consegue ajudar a desenvolver. Porque se a pessoa ela não está indo muito bem, mas ela te dá abertura para poder sugerir caminhos e ela executa com humildade esses caminhos que você ajuda ela, isso é show de bola, né? Então eu mesmo gosto muito de pegar gente de base e poder dar oportunidade e ajudar a pessoa no caminho. Só que ela tem que estar aberta a receber isso, legal? Quarto ponto, compromete a produtividade. Por quê? Porque a pessoa arrogante, ela geralmente evita reconhecer os próprios erros. E isso pode comprometer tanto projetos quanto até mesmo atrasar trabalhos que precisam ser entregues. Porque a falta de responsabilidade e a resistência à melhoria afetam diretamente a produtividade da equipe. Então a pessoa arrogante, ela geralmente vai causar uma morosidade maior, uma perda de produtividade no seu time, no seu setor. Quinto ponto,
bloqueia o crescimento da empresa. Por quê, pessoal? Porque para uma empresa crescer, a gente precisa, antes de mais nada, lembrando sempre que primeiro é quem, depois o quê. Ou seja, a gente precisa ter um time bacana para poder fazer a coisa acontecer. Um time que está engajado, está ali, com brilho nos olhos, querendo fazer acontecer. E a arrogância, o arrogante, ele exatamente cria barreiras e limita o aprendizado e desmotiva a inovação. Então, no fim das contas, o impacto é muito grande, tanto para o setor quanto para a empresa. E aí eu listei algumas dicas para você identificar um funcionário arrogante. Primeiro ponto, ignore feedback. Então, nunca aceita críticas ou sugestões de melhoria. Então, o que eu falei, não ter humildade para poder aceitar a sua mentoria para o desenvolvimento dele. Segundo ponto, se coloca acima dos outros. Então, geralmente tem atitudes desrespeitosas, diminuindo o valor do trabalho dos colegas. Então, essa é uma grande tendência também, valorizar o seu trabalho e desvalorizar o do colega. Terceiro ponto, resiste a trabalhos em equipe. Então, prefere muitas vezes agir de forma isolada e não colabora muito. Então é a pessoa que acha que sozinho ali vai fazer muito melhor do que com o grupo, com o time, o que não é legal, porque a entrega coletiva ela é muito importante, muito rica. Falta de autocrítica, então evita reconhecer erros e assume os méritos para si. Tá? Ou seja, quando tudo dá errado, a culpa não é minha, mas quando dá certo, o mérito é meu, fui eu que fiz. E desrespeito hierárquico, ou seja, acredita que sabe mais do que os seus superiores e faz questão de demonstrar isso. Então, muitas vezes entra no enfrentamento, inclusive. Tira sua autoridade, desmoraliza a sua liderança perante os colegas. Esse é um grande problema também do liderado arrogante, porque ele acaba enfraquecendo a visão do time sobre a sua autoridade, sobre a sua liderança. Lembrando que um bom líder ele precisa cuidar da saúde da equipe e da empresa como um todo. E às vezes, pensando nisso, é preciso sim tomar decisões difíceis para garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Então, um dos grandes desafios da liderança é exatamente conseguir identificar isso e agir, mesmo sabendo que demitir as pessoas não é a coisa mais gostosa do mundo a se fazer, mas você precisa sempre colocar o todo, o conjunto do time acima de uma pessoa específica que não está fazendo, que não está indo julgando a favor do time. Fez sentido? Isso e muito, mas muito mais você encontra na Universidade do Líder. O que é a Universidade do Líder? Não é um curso. Na verdade, é um ambiente onde você temos um pool de coisas para o líder poder utilizar. Primeiro, aulas ensinando ferramentas de liderança, então como que faz feedback, recrutamento de seleção, enfim, 1000 coisas que o líder precisa saber. Mentoria individual, então aqui é muito legal porque nós ajudamos você a lidar com os casos específicos, os desafios que você está vivendo no seu time. Comunidade de líderes, então os líderes se ajudam, assim como os mentores também ajudam. Encontros online mensais que também são muito legais para poder trocar figurinha entre os líderes. Link na descrição do vídeo, eu te vejo lá, não deixa para depois porque a gente está com preço especial de lançamento. Até lá!